Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Paulo Felipe Lopes, sou professor de Biologia B, ok? E hoje a gente vai estar corrigindo as questões de Biologia A que vocês fizeram nessa semana, do dia 14, né? Do dia da segunda-feira, desse finalzinho de ano. E vamos ao que interessa, né? Vou apresentar aqui para vocês Biologia A. Bom, aqui está meu nome e aqui está o e-mail para qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo que vocês quiserem. Esse espaço é livre para vocês estarem enviando, esse é meu e-mail pessoal. Qualquer pergunta, qualquer dica que vocês quiserem, a gente pode estar conversando, tá? Bem como vocês podem estar falando com qualquer professor de biologia, do cursinho, qualquer coordenador, tá? E vamos ao que interessa, né? Vamos à primeira questão. Um ecossistema pode ser representado sob a forma de pirâmides, tá? Pirâmides é aquele triângulo tridimensional. Pirâmides ecológica de três tipos. A primeira de números, a segunda de biomassa e a terceira de energia. Sobre isso, a este respeito, são feitas as seguintes afirmações. A gente precisa saber se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Qual é a primeira afirmação? Em todas elas, os produtores ocupam sua base. Verdadeiro. Quando a gente fala de pirâmide ecológica, pessoal, seja de número, biomassa, de energia, sempre os produtores vão ocupar a base, independente de seu tamanho, tá? Por literalmente os produtores serem a base, né, para os outros animais, ok? Então é verdadeiro. Vamos pôr um Vzinho aqui. A segunda, em um ecossistema equilibrado, a pirâmide de energia sempre apresenta a base maior que o topo. Exatamente, pessoal. Num ecossistema equilibrado, a pirâmide de energia, a base dela, né, vai ser sempre maior que o topo, ela vai ser uniformezinha, ok? A terceira, a pirâmide de número nunca se apresenta na forma invertida. O que é essa pirâmide de forma invertida? Você pega a pirâmide e deixa de cabeça para baixo, vai ficar assim, né? Com a base menor e o topo maior, vai ficar invertida. A pirâmide de número nunca se apresenta na forma invertida, pessoal. Isso é falso. Vamos pôr verdadeirozinho aqui no 2. A terceira é falso. Porque eu vou te dar um exemplo bem prático. Vamos pegar uma árvore. É um recurso. Dentro dessa árvore, desse recurso, muitos seres vivos se aproveitam dela. Como, por exemplo, aves, milhares de tipos de inseto e micro-organismos. Só que imagine essas milhares de espécies com um recurso. Logo, o recurso vai ficar embaixo, o recurso que é um só, proporcionalmente na pirâmide, né, ela vai ser a menor ali, por se tratar de uma coisa só. E os animais, né, conforme a sua hierarquia, vai ocupar os outros espaços da pirâmide, né, conforme o seu número, na verdade. Sendo assim, a pirâmide ela pode apresentar uma forma invertida na questão de número, tá, pessoal? Os decompositores não são mostrados na pirâmide, pois não apresentam parcela importante no ecossistema. Isso é mentira, pessoal, isso é falso. Os decompositores são grandes contribuintes na pirâmide de energia, né? Pela restauração dos nutrientes, do solo. Assim que um organismo morre, é eles que vão estar lá presentes, tá, pessoal? Mas eles são fundamentais, né, para o ecossistema e para as pirâmides, por mais que eles não apareçam evidentemente. Ok? Sendo assim, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a quarta é falsa. Logo, vamos pôr o verdinho de biologia. Opa. E deu ruim. É a nossa A. Apenas a questão 1 e 2. Ok, pessoal. Vamos para a segunda. A segunda é um textinho aqui, é um pedaço de um artigo, a gente vai ler e está discutindo. Eu até coloquei uma anotaçãozinha embaixo que a gente vai ler a resposta para você, tá bom? As trufas são figuras importantes em muitos ecossistemas, beneficiando tanto plantas quanto os animais. Nas florestas do noroeste dos Estados Unidos, por exemplo, as trufas Rhizopogon
ajuda algumas árvores a obter algum água e nutrientes necessários. Ainda servem de importante fonte de alimento para que os esquilo voador do norte, que, por sua vez, é a presa favorita da coruja Strix accidentalis caurina, o nome em latim aí, né? Científico dela, que está em perigo de extinção. Proteger o habitat da coruja requer assegurar condições favoráveis para as trufas. As trufas se associam com as plantas por meio de uma rede de microfibras, denominadas hifas, que crescem entre as radículas de plantas, formando um órgão compartilhado, chamado ectomicorrizas. Essa associação permite que a árvore forneça ao fungo a matéria orgânica que ele não produz, e a planta obtém os nutrientes essenciais que não são encontrados naturalmente no ecossistema. As trufas vivem inteiramente subterrâneas, e seus órgãos reprodutivos são constituídos por uma pelota de tecidos repleta de esporos, que permanece enterrada. Assim, para se multiplicarem, as trufas emitem aromas que atraem animais famintos que, por sua vez, dispersam os esporos por elas. Olha que interessante, elas usam os animais para dispersar os esporos dela, né? Que através do esporo vai crescer uma outra trufa. Esses fungos são raros e muitos requisitados como ingrediente da alta gastronomia. O óleo de trufa é frequentemente utilizado por ter um custo inferior e por ter aroma e sabor semelhantes. A maior parte dos óleos de trufas utilizados, no entanto, não contém nenhuma trufa. A grande maioria é azeite aromatizado artificialmente através de um agente sintético conhecido como 2,4-ditiapanteno. Adaptado da Scientific American, da edição de 96 de maio de 2010. Bom, vamos para a pergunta, né? Duas representações do ecossistema descrito no texto foram elaboradas, a número 1 e a número 2. Aqui está a pirâmide, né? Bom, vamos ler as questões primeiro, né? A primeira representa a quantidade de indivíduos de cada população, e as trufas estão representadas pelo número 1, ou seja, aqui no topo. Não me parece bem familiar, mas a gente vai ter um textinho ali que a gente vai tá lendo ele para entender melhor a resposta. Tranquilo? A número 2 representa a quantidade de indivíduos de cada população, e as trufas estão representadas pelo número 8, essa pequenininha aqui. A C. A primeira representa a quantidade de biomassa de cada população, e as trufas estão representadas pelo número 4, aqui na base. A D. A segunda representa a quantidade de biomassa de cada população, e as trufas estão representadas pelo número 5, aqui no topo. E aí, por final, a primeira representa a quantidade de biomassa de cada população, e as trufas estão representadas pelo número 3. No caso, a nossa resposta, nós estamos querendo, pessoal, é a E mesmo. E eu vou explicar o porquê. A alternativa correta é a E. As trufas são fungos, isto é, organismos heterotróficos, ok? Que produzem o seu próprio alimento. Portanto, nunca ocuparão uma base de uma pirâmide. Nunca vai ficar aqui na base. Então a gente elimina essa que fala da 8, essa que fala da 4, ok? Como não se alimentam de nenhum consumidor, podem ser consideradas consumidoras primárias do ecossistema, ocupando um nível trófico logo acima dos produtores. Mas tomem cuidado, muitos fungos são decompositores, não entrando na pirâmide trófica, assim como a gente viu na primeira questão. Entretanto, a trufa é uma decompositora que vive em simbiose com as plantas. Simbiose, como a gente leu ali no texto, pessoal, é quando as micorrizas juntam ali, né, com as raízes das plantas, e elas interagem. O que uma consegue, a outra não consegue, elas se trocam entre si, ok? Entretanto, a trufa é uma decompositora que vive em simbiose com as plantas, além de servir de alimento para outros consumidores. Dessa forma, a questão a considera como uma consumidora. Certo, pessoal? Sendo assim, a nossa E. Tranquilo? Bom, a terceira. Abaixo estão representados 3 exemplos de cadeias alimentares na coluna da esquerda, e na coluna, coloquei a vírgula errada aqui, e na coluna direita,
três pirâmides que expressam o número relativo de indivíduos em cada nível, numa situação de equilíbrio ecológico. Ele pede para a gente relacionar as cadeias alimentares da coluna da esquerda com as pirâmides da direita. E assinar a que corresponde a correta aqui, né, pessoal? Por exemplo, para a gente cruzar. A primeira, ela vai ser qual? Vai ser essa primeira pirâmide, a segunda ou a terceira? A 2 é a mesma coisa, ela representa a primeira pirâmide, a segunda pirâmide ou a terceira. E a terceira aqui também, né? Bom, a gente precisa ver, pessoal, com o que a gente está lidando. Vamos pegar aqui a primeira, por exemplo, né? A árvore. A árvore, preguiças e pulgas. O que existe mais na gente conta? Aqui estamos falando de apenas uma árvore. Então, no caso, vai ser uma árvore, uma preguiça, para depois as pulgas. Então, as pulgas estão em maior quantidade, né? Aqui é a mesma coisa. Árvores, cotias e jaguatiricas, né? E a terceira, milho, roedores e cobras. Bom, o milho, aqui vamos pegar pelo mais fácil, né? O milho, ele vai ser, aparentemente, aqui ele vai ser a base para os roedores e o roedor vai servir para cobra. Então, eu tenho que ter, para ter um equilíbrio, né, da pirâmide, menos cobra, eu preciso ter menos cobra do que roedores, certo? E eu preciso ter mais milho do que roedores. É assim que funciona uma cadeia suscetível ecológica, né, pessoal? No caso, a base vai ser um pouquinho maior, depois ela vai diminuir e afinar, certo? Então vamos procurar aqui uma base grande. É essa daqui. Uma base um pouquinho e logo em seguida os roedores, né? Que tem que ter menos roedores do que milho. Aqui corresponde a essa segunda aqui, né? Essa segunda. E depois cobras, que precisa ter menos. A gente já matou a pau aqui, que sabe que a 3 vai a primeira aqui, né? Bom, agora dá pra gente comparar uma coisa. Como os dois tratam aqui de árvore, as duas vão ter a base igual, certo? Aqui está falando de cotias e aqui estamos falando de preguiças. E aqui estamos falando de pulgas e aqui jaguatiricas. O que é mais fácil a gente encontrar em mais quantidades em um dado local? Pulgas ou jaguatiricas? A gente encontra muito mais pulgas, né? Em um indivíduo, por exemplo, a gente pega um cachorro, a gente acha muita pulga nela. Logo, o topo dela vai ser muito maior. Certo, pessoal? Então, no caso, qual que é o topo aqui? O maior topo que existe. A gente já vai por eliminação. Essa segunda aqui, né? O topo maior. Isso. Aqui, ó. Da primeira, o topo maior é essa segunda aqui. Então ficaria 3, 1 e por eliminação a 2. A que corresponde 3, 1, 2 é a C. Ok? Assim respondendo a nossa questão. Eram apenas essas questões. Eu espero que vocês estejam entendendo bem a apostila, né, de biologia A, a apostila de biologia B. São questões bem chatinhas. É legal vocês reverem, revisarem, né, procurar mais um pouco sobre o assunto que vocês vão detonar e vão gabaritar essa prova do Enem aí. Certo, pessoal? Tenham um ótimo dia e ótimos estudos. E fiquem em casa.